Ana, você viu alguma coisa sobre uma tal de Carta Brasileira para Cidades Inteligentes? Fiquei sabendo que tem uma parte 2, uma agenda. Parece complicado. Oi, João. Vi sim, e não é tão complicado quanto parece. A parte 2, que eles chamam de a agenda, é tipo um guia, sabe? Um roteiro para ajudar as cidades brasileiras a se transformarem digitalmente, mas de um jeito sustentável. Um roteiro, é, mas cada cidade é tão diferente uma da outra. Exatamente! Por isso, essa agenda é pensada para ser flexível, adaptável para a realidade de cada município. A ideia é ajudar as prefeituras e a comunidade a entenderem melhor os impactos e as chances que essa transformação digital traz e aí definir os melhores caminhos para cada lugar, de acordo com o que a cidade quer ser no futuro. Entendi. E como essa agenda é organizada? Ela tem 5 seções principais, todas conectadas. 5? Conta aí. A primeira é o Conceito Brasileiro para Cidades Inteligentes. Basicamente, o que a gente aqui no Brasil entende por cidade inteligente. Depois vem os princípios balizadores, que são tipo os pilares que sustentam essa ideia. Aí tem as diretrizes norteadoras, que são orientações mais práticas, ligadas a esses princípios. A quarta é uma introdução aos objetivos estratégicos, que explica os temas mais importantes da transformação digital e como a carta vê isso tudo de forma integrada. E a quinta, que é o filé mignon, são os objetivos estratégicos e recomendações. Essa parte detalha cada objetivo com sugestões do que fazer na prática. Hum, parece bem estruturado. E sobre esse conceito brasileiro, o que seria uma cidade inteligente para gente? Olha, eles buscaram uma definição que abrace a nossa diversidade. Pensaram em cidades que sejam justas, cheias de vida, conectadas, inovadoras, inclusivas, seguras, resilientes, com uma economia fértil, responsáveis com o meio ambiente e que consigam articular diferentes noções de tempo e espaço. Bem completo, né? Nossa, bastante coisa. E os princípios balizadores? Seriam tipo as regras do jogo? Mais ou menos isso. São ideias como respeitar a diversidade de cada território, ter uma visão da cidade e da transformação digital como um todo, sabe? Integrar o urbano com o digital, conservar o meio ambiente e, claro, sempre colocar o interesse público em primeiro lugar. Faz sentido. E as diretrizes norteadoras? São o como fazer? Isso, são orientações para a ação, tipo promover o desenvolvimento urbano sustentável, buscar soluções para problemas locais, investir em educação e inclusão digital para todo mundo, estimular que a comunidade participe mais, colaborar com outros setores e tomar decisões baseadas em dados, em evidências concretas. Legal. E aí você falou dos objetivos estratégicos. São quantos? São 8 no total. A quarta sessão introduz esses objetivos, mostrando como eles se conectam e por que cada um é importante para um processo de transformação que seja sistêmico e sustentável. E a quinta sessão detalha cada um com recomendações? Essa deve ser a parte mais prática, né? Exatamente, é o coração da carta. Cada um dos 8 objetivos vem com recomendações estratégicas para pensar no longo prazo e operacionais para o dia a dia. E ainda diz para quem é cada recomendação, tipo se é para o governo, para empresas, etc. Muito interessante. Você pode me dar um exemplo desses objetivos? Sei lá, do 3 em diante. Claro, vamos lá. Objetivo Estratégico 3 é sobre estabelecer sistemas de governança de dados e de tecnologias, com transparência, segurança e privacidade. Governança de dados. O que é isso na prática? Pensa assim: não adianta só ter políticas públicas e internet. As cidades precisam organizar como os dados e as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, vão ser gerenciados. Isso ajuda a integrar a infraestrutura digital, os sistemas e as soluções no desenvolvimento urbano.
E para funcionar bem, precisa de cooperação entre os governos e os diferentes setores da sociedade, tudo com segurança cibernética, protegendo a privacidade das pessoas e com ética digital. Ah, entendi. Tipo, ter regras claras para como os dados da cidade são usados. E que tipo de recomendação tem aí? Várias. Por exemplo, garantir segurança contra hackers, proteger os dados pessoais, seguindo a LGPD, fazer as empresas de tecnologia serem transparentes sobre como seus algoritmos funcionam, garantir que os sistemas de TICs do governo conversem entre si, implementar políticas de dados abertos para a população, criar estratégias de governo digital e usar sistemas de planejamento com mapas digitais georreferenciados. Super importante isso de segurança e privacidade. E o próximo? Objetivo estratégico. 4. Esse busca adotar modelos inovadores e inclusivos de governança urbana e fortalecer o papel do poder público como gestor de impactos da transformação digital nas cidades. Isso tem a ver com o objetivo anterior de governança de dados? Totalmente! A governança da informação, do Objetivo 3, faz parte de uma governança urbana maior. A ideia aqui é estimular a colaboração e usar a inteligência coletiva da cidade para orientar as decisões importantes. A transformação digital pode modernizar a participação das pessoas, tornando-a mais inclusiva e aproximando o governo da sociedade. E o papel da prefeitura nisso tudo? É de protagonista. O poder público municipal tem que coordenar como os instrumentos da transformação digital vão ser usados na política urbana. E o que eles sugerem para isso? Coisas como fortalecer a articulação entre os diferentes níveis de governo, mobilizar o conhecimento de todo mundo, universidades, empresas, cidadãos, para construir soluções criativas, promover uma gestão urbana mais colaborativa para criar um ambiente que favoreça a inovação, capacitar os servidores públicos para lidar com esse mundo digital. E, claro, estimular a participação das pessoas na gestão da cidade. Participação é chave mesmo. Qual o quinto? Objetivo Estratégico 5 é sobre fomentar o desenvolvimento econômico local no contexto da transformação digital. Ah, como a tecnologia pode ajudar a economia da cidade. Exato! Se a cidade tem uma governança bem estruturada, colaborativa e que usa dados para tomar decisões, isso fortalece a economia local e torna a cidade melhor para se viver. A transformação digital pode gerar valor, emprego e renda, ainda mais com modelos como a economia do compartilhamento, a criativa, a circular. Economia circular, tipo reaproveitar materiais, reduzir lixo. Isso mesmo! Mas é super importante que essa transformação digital não acabe aumentando a desigualdade social. Por isso, precisa de todo mundo trabalhando junto. E quais as dicas para isso? Apoiar modelos econômicos locais que sejam verdes, justos e inovadores, incluindo economia solidária, compartilhada, criativa, circular e colaborativa. Promover incentivos econômicos ambientais, usar plataformas digitais para aproximar produtores e consumidores locais, criar políticas para um mercado de dados que seja ético e inclusivo, facilitar o uso de pagamentos digitais para serviços públicos, buscar competitividade nos ecossistemas de serviços digitais da cidade, usar TICs para reduzir a pobreza urbana, apoiar as cadeias produtivas e os ecossistemas de inovação nos territórios, e melhorar o ambiente de negócios nas cidades. Uau, quanta coisa para movimentar a economia. E o sexto? Dinheiro, imagino. Objetivo estratégico. 6. Bingo é estimular modelos e instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano sustentável no contexto da transformação digital. Sempre o dinheiro, né? Sem ele, nada sai do papel. Pois é.
Para viabilizar tudo isso, ambientes de inovação, pesquisa, infraestruturas, precisa de recursos. E aí entra a colaboração entre o Estado e a sociedade. Bancos públicos, investidores privados, instituições financeiras, agências de fomento, todo mundo junto para identificar, criar e disponibilizar grana para essa transformação digital que seja sustentável. E como fazer isso na prática? As recomendações incluem colocar a transformação digital no orçamento público, reformular leis de fundos, como o FUST, para ampliar o acesso à internet, incentivar os estados a reduzirem impostos para aumentar a conectividade, usar TICs para melhorar a arrecadação de impostos do município, fazer parcerias com bancos para criar linhas de financiamento para cidades inteligentes, dar apoio técnico para os municípios conseguirem captar recursos, desenvolver estudos para modelagens inovadoras em concessões e parcerias público-privadas, PPPs. Estimular que empresas de TICs deem uma contrapartida pelo uso do espaço público. E realizar estudos para ver como tributar serviços digitais privados. Muitas ideias para arranjar verba. E o sétimo objetivo? Objetivo estratégico. 7. Esse é muito importante. Fomentar um movimento massivo e inovador de educação e comunicação públicas para maior engajamento da sociedade no processo de transformação digital e de desenvolvimento urbano sustentáveis. Para a galera entender e participar mais, certo? Perfeito! As pessoas, os grupos e as organizações não podem ser só usuários passivos da tecnologia. Elas precisam se tornar agentes conscientes e criadores das suas realidades nessa transformação digital. E para isso, precisam de novas capacidades e atitudes. Isso exige um grande movimento educativo sobre o assunto nas cidades e uma comunicação bem feita para engajar todo mundo. E como se faz essa educação massiva? Com ações de comunicação para ensinar a usar a internet de forma sustentável, usar uma linguagem simples, inclusiva e acessível na comunicação do governo, promover ações de comunicação sobre desenvolvimento urbano e transformação digital sustentáveis, divulgar essa agenda brasileira para cidades inteligentes com linguagem fácil, estimular ações de letramento digital. Letramento digital? Tipo alfabetização para o mundo digital? Exatamente! E articular ações de comunicação integrada para a galera se engajar em práticas comunitárias urbanas que sejam sustentáveis. Faz todo sentido. E o último, o oitavo? Objetivo estratégico 8 é sobre construir meios para compreender e avaliar de forma contínua e sistêmica os impactos da transformação digital nas cidades. Ah, então não é só fazer. Tem que ficar de olho para ver se está dando certo. E quais os efeitos? Isso mesmo! Como essa transformação digital é algo novo, dinâmico e que nunca vimos antes, é crucial aprender com ela enquanto acontece. Precisamos entender e avaliar continuamente os impactos em todos os níveis: social, ambiental, econômico, político e com uma visão ampla para identificar novos desafios e corrigir o rumo se precisar. Isso exige a união de diferentes atores e valorizar o conhecimento local. E o que se recomenda para isso? Reduzir os impactos negativos da transformação digital, criando tecnologias e processos que respeitem os direitos humanos e usem os recursos de forma sustentável. Construir meios para avaliar esses impactos de forma contínua e transparente. Estabelecer mecanismos para monitorar as ações públicas. Integrar o tema das cidades inteligentes ao Observatório para a Transformação Digital. Desenvolver um sistema brasileiro de maturidade para cidades inteligentes, tipo um selo de qualidade, talvez. Estimular a discussão integrada desses temas em conselhos e fóruns de controle social.
mobilizar diferentes setores para ampliar a compreensão sobre os impactos da transformação e acelerar a estruturação de sistemas de logística reversa de produtos eletrônicos. Logística reversa é para dar o destino certo para o lixo eletrônico, né? Super necessário. Nossa, Ana, que aula! Deu para entender bem melhor essa parte 2 da carta. Pelo que você falou, ela é tipo como fazer de tudo o que foi discutido antes, né? Exatamente, João! A parte 2, a agenda, é fundamental dentro da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Ela traduz todo o contexto e os desejos da parte PREME em um plano de ação concreto e direcionado. Então ela não só diz o que é cidade inteligente no nosso contexto, mas também como chegar lá. Perfeito! Ela oferece um referencial para todo mundo que está envolvido com desenvolvimento urbano e transformação digital. Governos, empresas, universidades, a sociedade civil. E o mais legal é que ela adapta o debate mundial sobre cidades inteligentes para as nossas particularidades aqui no Brasil, considerando nossas diversidades e desigualdades. E ela tenta juntar essa coisa de cidade com tecnologia, pensando em tudo ao mesmo tempo, né? Sim, ela promove uma conexão entre as agendas de desenvolvimento urbano e transformação digital, olhando para os múltiplos aspectos social, ambiental, econômico e por aí vai. E com recomendações claras, ela quer impulsionar iniciativas que realmente melhorem a qualidade de vida nas cidades. Parece uma boa base para todo mundo remar na mesma direção. Com certeza, ela serve como ponto de partida para criar outras coisas a partir dela: cartilhas, projetos, políticas públicas, e para fortalecer essa comunidade da carta, que é o grupo de gente pensando e trabalhando nisso. Assim a agenda continua evoluindo. Então, resumindo, a parte 2 é o coração da carta. Isso mesmo! É onde a visão de cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis se transforma num chamado para a ação, com um roteiro detalhado para guiar o Brasil nesse processo, que é complexo, mas fundamental para o futuro dos nossos municípios. Ah, agora sim. Valeu mesmo pela explicação, Ana. Deu para ter uma visão bem clara do que se trata. Parece um trabalho bem importante. De nada, João. Que bom que ajudou a entender. E é importante mesmo, tem potencial para mudar muita coisa para melhor nas nossas cidades.